Salmo 69. O título deste salmo messiânico é Salmo de Davi para o cantor Mor sobre Sozanim. Os salmos 45, 60 e 80 têm o mesmo nome no título deles. O nome Sozanim significa lírios, e isso nos leva a pensar em beleza, pureza e glória. O lírio floresce em ambientes sujos e barrentos, como o Pantanal. O Salmo 69 apresenta o ambiente em que o Salvador andou aqui na terra. Nós lemos do profundo lamaçal, das profundezas das águas e do abismo. Foi um ambiente escuro, de rejeição, maldição e críticas, mas a glória da sua humanidade e do seu sofrimento chamam a nossa atenção a uma pessoa que é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Na sujeira deste mundo havia uma pessoa que brilhava como o lírio. Pecadores extraviados, sofrendo por causa do pecado, podiam ver a glória e a beleza do lírio do vale, o Senhor Jesus Cristo. As águas da rejeição entraram até a sua alma. Ele foi rejeitado e odiado por pessoas da sua própria nação. Havia uma multidão, mais do que os cabelos da minha cabeça, que o aborreceram sem causa. Ele tinha se comportado de uma maneira exemplar entre eles, mas, apesar do seu ministério, que trouxe bênção para milhares de pessoas, a maioria concluiu que ele não era digno de um lugar no meio deles. No final do versículo 4 nós lemos: então, restituí o que não furtei. O Salvador estava disposto a suportar a afronta e o desprezo por causa da importância da sua missão. Ele disse: porque por amor de ti tenho suportado a afronta. Versículo 7. O ser humano, pelo seu pecado, perdeu comunhão e paz com Deus. A morte de Cristo restituiu o que fora perdido e restaurou a honra para Deus e felicidade e paz para os homens. A criação, que agora geme devido ao estrago que o pecado causou, espera a redenção completa de todas as coisas. Nos versículos 16 e 18 encontramos 7 petições a Deus pelo livramento. São estas: ouve-me, olha para mim, não escondas o teu rosto do teu servo, ouve-me depressa, aproxima-te da minha alma, resgata-a, livra-me por causa dos meus inimigos. O salmista Davi recebeu respostas positivas a estes pedidos, mas o Senhor Jesus, na sua solidão sobre a cruz, foi desamparado pelo seu próprio Deus e não havia quem o socorresse. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Versículo 20. No Salmo nós lemos 6 vezes de afronta e vergonha. Quem pode imaginar a afronta que o Filho de Deus enfrentou naquelas horas de sofrimento perante as autoridades religiosas e políticas e o povo em geral? No Sinédrio ele suportou a afronta como um profeta. Alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Marcos capítulo 14, versículo 65. Perante Pilatos, ele foi zombado como um rei, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Mateus capítulo 27, versículo 29. Sobre a cruz, ele enfrentou o escárnio do povo como o Salvador, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Lucas capítulo 23, versículo 35. A partir do versículo 22 do nosso Salmo, nós encontramos sentimentos bem fortes.
O mesmo que orou a seu Pai, pedindo perdão pelos seus inimigos, agora pede que sejam julgados? Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio. Podemos ver nisso o princípio divino que se destaca sempre. Há perdão e salvação para todos os que se arrependem e aceitam a oferta da graça de Deus, mas para os que se mantêm rebeldes contra Ele, o dia do juízo está garantido. Nos últimos versículos do Salmo, as lamentações de sofrimento e afrontas cedem para louvores e adorações. Humilhação cede para ressurreição e ascensão e exaltação. Nos versículos 32 e 33, os louvores eternos atingem 4 grupos de pessoas: os mansos, aqueles que buscam a Deus, os necessitados e os cativos. Enfim, o cântico de vitória se espalha pelo mundo, alcançando Sião e as cidades de Judá. A nação de Israel, que ainda permanece em incredulidade, há de reconhecer o valor da pessoa e da obra do Messias. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Versículo 34. Graças a Deus que esta bendita pessoa é o nosso Salvador. Havemos de compartilhar a sua glória. Realmente nós devemos tudo quanto temos a Ele. Ele é digno de receber o melhor que nós podemos oferecer. Que sejamos mais semelhantes a Ele e que Ele tenha o lugar preeminente na nossa vida.